Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à simulação de processos usando nosso HiSys, certo? Que é a versão mais fácil aí da gente encontrar, e algumas aplicações. Qual é a ideia do que a gente vai fazer hoje? A ideia é dar a primeira aula que a gente costuma dar para os estudantes de graduação da matéria de Operações Unitárias 2. E aí, esse vídeo já pode servir como uma revisão para eles, ou um material auxiliar em semestres futuros. E enquanto isso, quem quiser se aprofundar mais, ao final desse vídeo, vai poder acompanhar a série de vídeos que a gente está lançando, certo? Então, como a gente, para essa reunião, só vai ter tempo de realizar uma abordagem um pouco mais simplificada, mais condensada, a gente trabalha com essa introdução e quem tiver interesse aí pode seguir acompanhando o resto para se aprofundar no assunto e para conhecer um pouco mais do simulador, certo? Mas o que é uma simulação de processo antes de mais nada? Numa planta, quando a gente quiser fazer alguma modificação de um determinado processo para investigar suas consequências, sua eficiência, o que vai acontecer, a gente pode simplesmente ir e mudar nossa variável na planta, certo? Em tese. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim. Se a gente simplesmente muda uma variável, muda a temperatura de um reator, a gente pode acarretar algum problema operacional, a gente pode reduzir a eficiência do processo, a gente pode tirar de especificação algum produto, certo? Ou seja, em última análise, a gente vai estar causando prejuízo ao nosso processo, à nossa planta, e não é isso que a gente quer, certo? Então, a simulação de processo nada mais é do que uma forma de você fazer a investigação desses cenários desejados, sem que você tenha que, de fato, mudar o seu processo para avaliar os resultados dessas modificações, desse novo conjunto de variáveis, certo? Então, se eu quero descobrir como seria o meu processo fornecendo mais energia para um determinado trocador, eu posso fazer uma simulação, em vez de mudar a minha variável e ver o que acontece na vida real. Eu tenho essa possibilidade de investigar vários cenários sem que, de fato, eles sejam colocados em prática necessariamente. Além disso, proteger a gente técnica e financeiramente, isso facilita no sentido de a gente ganhar tempo. Porque em vez de a gente colocar na prática essa mudança de variáveis e ir lá na planta e fazer essa alteração, e aí colher os dados para mandar para o laboratório e analisar como é que está a composição dessas correntes, a gente pode, neste mesmo tempo, fazer vários processos mudando uma determinada variável no simulador, e ele já vai dar instantaneamente o cenário que a gente está procurando, certo? Lembrando sempre que se eu estiver passando muito rápido, vocês podem sempre pausar o vídeo ou voltar mais tarde nele ou mudar a velocidade, certo? Ah, mas a gente não pode confiar cegamente nas nossas simulações, certo? Assim como a gente não pode confiar cegamente em nenhum modelo. Porque no fim das contas, a simulação nada mais é do que a aplicação de vários modelos que foram desenvolvidos aí ao longo do tempo, certo? E como qualquer outro modelo, esses modelos foram desenvolvidos para determinadas circunstâncias, levando em consideração determinadas aproximações para determinadas substâncias e estruturas, certo? E todo modelo incorre erros. E é nosso trabalho como engenheiros a gente ter a noção de onde podem vir esses erros e conseguir estimar, certo? Porque se eu tenho um modelo que em determinada aplicação uh, me dá 10%, eu tenho que saber se esses 10% foram por causa da forma que o modelo foi concebido ou se existe algum outro erro associado que a gente pode não estar vendo e que é relevante. A gente pode querer investigar se a gente pode eliminar esse outro erro adicional,
certo? Então a gente não vai simplesmente confiar cegamente no modelo, como a gente não confia cegamente em modelo nenhum, certo? Uh, Para quem não está tão familiarizado com modelagem termodinâmica, a modelagem nada mais é do que uma formulação matemática de algum fenômeno que a gente observa na vida real, certo? Então, se a gente pega aquela equação lá de física que a gente viu lá no ensino médio, V igual a V0 mais AT, isso é uma modelagem cinemática, certo? Se a gente pega um Uniquark, por exemplo, é uma modelagem termodinâmica, mas o objetivo é estar representando com matemática um fenômeno que a gente encontra na vida real, certo? E assim descrever e poder calcular e poder imaginar o que está acontecendo através da avaliação dos resultados do modelo. E é basicamente isso que a gente vai fazer. A simulação é uma aplicação digamos assim, tornar mais amplo essa prática da modelagem, certo? Mas por que a gente não pode simplesmente fechar os olhos, dar as mãos para o modelo e deixar ele levar a gente? Existem alguns motivos aqui citados, como vocês podem ver, que seria os parâmetros inadequados do modelo. Cada um desses modelos vai ter parâmetros associados, parâmetros que descrevem comportamentos, e a aquisição desses parâmetros tem que ser feita de uma forma cuidadosa e responsável, certo? Já que vão ser eles que vão descrever as nossas equações, os nossos comportamentos, as nossas interações. Então, se esse parâmetro foi adquirido de qualquer forma, essa descrição do nosso estado termodinâmico, da nossa interação entre as substâncias, essa descrição vai ser imprecisa. A gente também pode incorrer numa seleção inapropriada de modelos termodinâmicos. Se você tem uma equação de estado que foi desenvolvida para descrever substâncias polares, por exemplo, e fez suposições para chegar no resultado final, suposições que só se aplicam a substâncias polares, e você resolve fazer um cálculo para um hidrocarboneto, você provavelmente vai obter problemas nessa sua resolução, nessa sua simulação. Você vai obter comportamentos que não fazem jus à vida real, ao que se encontra na prática, certo? Outra coisa que a gente pode acabar esbarrando aí é a geração incorreta de componentes hipotéticos. Os componentes hipotéticos são aqueles componentes que a gente não encontra no nosso banco de dados e a gente vai fazer uma estimação das suas propriedades, da sua estrutura, dos seus parâmetros, certo? Seja por um Unifac, seja fornecendo várias propriedades críticas. E se a gente faz esse procedimento de uma forma incoerente, a gente vai ter resultados de estruturas geradas ou de propriedades estimadas geradas que não correspondem à prática. Além disso, a gente pode ter também problemas com a consistência dos dados da planta, certo? O que é isso? Digamos que a gente tem uma planta aí de 50 anos de, sei lá, fracionamento de petróleo, para mencionar algo que a maioria de nós tem algum conhecimento ou já teve algum contato. Aí a nossa planta tem 50 anos e há 20 anos ninguém faz uma calibração do nosso pressiostato, certo? Então, como eu vou pegar uma simulação e tentar caracterizar uma corrente contando com a medida daquele pressiostato que a gente não sabe em que estado está? Em outras palavras, a gente não sabe se as medidas que ele vai fornecer para a gente são confiáveis. E se elas não são confiáveis, como eu posso esperar que essas medidas me permitam traduzir
a minha simulação para a realidade. Notem que, no fim das contas, esses 4 pontos aqui que a gente cita como fontes de não confiabilidade da nossa simulação, basicamente são 4 pontos que se resumem a: nós temos sempre que promover que a nossa simulação esteja descrevendo o que acontece na prática, da forma mais fiel possível. Não adianta nada eu chegar a fazer uma simulação aqui, ou uma modelagem termodinâmica, se, na verdade, essa simulação, essa modelagem não descrevem o que a gente quer, não descrevem a realidade, não descrevem o sistema em estudo. Se a gente faz isso de uma forma descuidada, ou de uma forma completamente arbitrária, ou completamente aleatória, a gente vai ter nada mais do que números bonitinhos, do que uma ilusão de que o nosso trabalho está bem feito. Mas não é isso que é a simulação de processos. A simulação de processos vai ser a gente pegar o nosso cenário real e trazer para o nosso simulador da forma mais fiel que a gente conseguir, certo? Então, é importante que a gente seja competente na seleção do nosso modelo termodinâmico, seja através de revisão da literatura, seja através de alguma validação que você faça no próprio simulador, certo? É importante a gente ter os parâmetros do modelo que a gente for usar, certo? E caso a gente não tenha, a gente realizar uma estimação adequada, fazer uma geração correta dos hipotéticos, correta e cuidadosa, certo? No caso de contribuição de grupos, levando sempre em consideração que a gente tem que se preocupar com os isômeros, certo? Verificar se os dados da planta que você obteve são confiáveis, se aqueles medidores estão calibrados e principalmente se naquele dia aquela operação foi uma operação típica da planta e não um dia especial ou um dia com muitas variações nas nossas grandezas, nossas correntes, nas nossas temperaturas, certo? E eu digo principalmente isso não porque seja mais importante do que ter medidores calibrados, do que ter medidas assertivas. Eu digo principalmente porque quando a gente fala de medidores calibrados, as pessoas normalmente falam, isso aí é óbvio. Mas quando a gente fala de um dia típico de planta que represente a nossa operação normal e regular da planta, normalmente as pessoas não pensam nisso, não têm esse cuidado, certo? Mas, deixando de um pouco de lado essa conversa, acho que já deu aí para vocês se situarem bastante. Nossa simulação é basicamente desenvolvida em 6 passos assim maiores, 6 passos pelos quais a gente pode se guiar, certo? E se vocês levarem para a vida esse pequeno fluxograma aqui, vocês vão ver que qualquer simulação não sai tanto disso, certo? Claro que cada um desses passos, a depender da complexidade da sua simulação, cada um desses passos vai ser mais simples ou mais complexo, mas não sai muito disso aí. A gente vai caracterizar o nosso pacote termodinâmico, como a gente vai descrever as nossas misturas, como a gente vai descrever o nosso equilíbrio. Nosso gás vai ser um gás ideal, a gente vai descrever nosso gás como um PV igual a nRT, a gente vai descrever nosso gás com virial, a gente vai descrever nosso líquido como um modelo NRTL, a gente vai usar um Uniquark. Como é que a gente vai fazer isso? Isso a gente vai definir, vai dizer para o simulador através da seleção do nosso pacote termodinâmico, certo? E já um pouco aí mesclado nesse pacote termodinâmico, a gente vai dizer com quais componentes a gente vai estar trabalhando. Então, tudo que a gente for usar, a gente vai ter que colocar. Em seguida, o simulador ele dá uma flexibilidade, uma possibilidade de flexibilidade bastante grande no que diz respeito ao sistema de unidades.
Então a gente não necessariamente tem que trabalhar com SI. E mais ainda, a conversão do simulador ela é bastante eficiente. Então a gente pode estar aí intercambiando entre diversos sistemas de unidade sem se perder e sem ter que parar para ficar fazendo conta. Certo? Afinal, ninguém gosta de fazer conta de conversão. Acho que isso é quase a verdade universal. Depois a gente vai montar o nosso fluxograma, ou seja, a gente vai descrever para o nosso simulador como é que o nosso processo está organizado, o que, que entra, o que, que sai, o que, que vai de um lugar para o outro, como vai de um lugar para o outro, os aparelhos, os equipamentos, as correntes, todo esse tipo de coisa assim mais física, mais transporte, de operações unitárias mesmo. A gente vai colocar num fluxograma e depois nesse fluxograma a gente vai colocar nossas condições de processo. Ou seja, o, o que está acontecendo em cada corrente, como é cada corrente, qual a composição, qual a temperatura, qual a pressão, quantos estágios tem minha torre de destilação, qual é a minha pressão de topo, qual é a minha pressão de fundo. Isso vocês vão ver mais na frente, mas a gente já pode adiantar aqui que você pode fazer o passo 4 por completo e depois o passo 5 por completo, ou você pode ir fazendo aos pouquinhos. Monta uma parte do fluxograma, já fornece as condições de processo. Monta outra parte, mais uma seção de correntes, de operações, coloca as respectivas condições de processo, certo? E no final, o que a gente realmente quer, que é a obtenção dos resultados. E não só a obtenção, mas também a análise e a avaliação dos resultados. Eles são coerentes? Quanto eu tenho de erro? Esses erros são justificáveis? Porque se a gente tiver um erro de, sei lá, 0,5% na validação, a gente vai falar, ok. Se a gente tem, por exemplo, que foi o trabalho do meu TCC, se a gente, numa determinada curva de caracterização do petróleo, a gente tem erros de até 10 graus Celsius em determinados pontos da curva, é um erro aceitável, certo? De acordo com tanto com a literatura quanto a empresa que a gente fez a parceria no TCC, apontaram 10 graus como um erro aceitável. Então, se a gente obtém um erro de 15 graus, por que esse erro está acontecendo? Ele é aceitável? Já vimos que não. Então, por que está acontecendo e como vamos reduzir esse erro, certo? Então, não só obter os resultados, também é muito importante que se faça uma análise e uma avaliação de o que pode ter dado errado, caso haja alguma coisa que possa ter dado errado, e como eliminar esse erro, certo? A gente vai abrir o simulador, e aí, através desse exemplo aqui, a gente vai começar a se habituar um pouco com essa metodologia aqui. Vocês vão ver que é super tranquilo, tá? Então, a mistura com 75% molar de tolueno e 25% de benzeno é flecheada a 217 Fahrenheit e 1 atm. Determine a composição de cada fase. Então, vamos abrir aqui nosso simulador. Aqui era um outro exemplozinho que eu estava fazendo antes, só para treinar. Então, eu vou fechar aqui. Vamos aqui começar completamente do zero. Aqui, vamos, New Case. Aqui é justamente um sumário dos pacotes termodinâmicos que a gente vai ter cadastrado. Vocês vão ver logo que se a gente clicar aqui em adicionar, ele já criou aqui já criou aqui nosso primeiro pacote termodinâmico. Como a gente ainda não cadastrou nenhum componente, a gente tem aqui número de componentes zero. Como a gente não escolheu nenhum pacote termodinâmico, temos aqui PP nenhum, certo? É o pacote de propriedades, nenhum. Quando a gente clica em adicionar, ele já vem para cá. Se por algum motivo eu fechei sem querer, ou não defini como deveria, ou só quero mudar para investigar alguma outra nova característica, posso vir aqui em View, e aí eu já volto para onde eu estava, certo? Primeiro passo, a gente escolher aqui nosso modelo termodinâmico. Então a gente tem várias opções aqui.
várias opções que nós vemos durante a graduação, durante a pós-graduação, algumas opções das quais nunca ouvimos falar, certo? Então, é da alçada de quem vai fazer essa simulação saber, ou pelo menos esperar, quais desses modelos possam se ajustar mais ou melhor às misturas que a gente vai ter, as misturas e as substâncias que a gente vai ter aqui, certo? Aqui a gente pode filtrar por tipo de pacote, equação de estado, modelo de atividade, certo? E os outros. A gente pode fazer um teste aqui antes de começar o exercício. Vocês podem ver, mostrar aqui para vocês. Aliás, não, deixa para depois. Vamos seguir o fluxo normal aqui, depois eu volto e comento com vocês. Como a gente sabe, Penn Robinson é um modelo indicado para hidrocarbonetos, derivados de petróleo em geral, certo? Então a gente pode selecionar ele aqui. Em seguida, a gente vai utilizar essa aba componentes para adicionar todo e qualquer componente que vai ser necessário nessa simulação. Entenda como um componente necessário qualquer substância que aparecer em qualquer estágio da simulação. Ou seja, se você entra num processo com dois componentes, esses dois componentes vão ter que estar na sua lista. Se você sai de um reator com um determinado produto que acabou de ser formado, esse produto tem que estar na sua lista. Se em qualquer momento essa substância é formada, mas não entra no processo, ela também tem que estar aí. Qualquer coisa que você vai utilizar, que tenha que aparecer na simulação, tem que estar aí. Certo? E aí eu achei bastante interessante que, vendo a professora Silvana fazer um exercício, foi, foi muito interessante confrontar as preferências na hora de fazer a simulação. Certo? Enquanto eu prefiro descobrir todos os componentes que eu vou usar e já colocar ele aqui na lista, ela optou, não sei se é o procedimento padrão dela, mas ela optou por ir fazendo pouquinho a pouquinho, e se ela se deparasse com qualquer componente que não estivesse na lista, ela voltava aqui para o nosso pacote e redefinia ele. Certo? Então isso é uma opção também. E não tem uma forma certa de fazer, tem o que você vai preferir. E a gente vai ver muitas vezes aqui que não tem uma forma certa, tem aquilo que você vai preferir e aquilo que você vai se dar melhor. Como você vai se situar melhor no seu procedimento, certo? Então a gente tem aqui. Uh, cadê aqui? 75 molar de tolueno e benzeno. A gente digita aqui tolueno, benzeno. A gente pode dar Enter ou clicar duas vezes. Ah, cliquei errado. CCL4. Vem aqui, remover componentes. Certo? E a gente pode ver aqui, view componente. E ter aqui um overview das informações que o simulador tem sobre o nosso componente, certo? Peso molecular, ponto normal de ebulição, densidade líquida ideal, temperatura, pressão, volume crítico, certo? Algumas outras informações aqui. Então, pronto, selecionamos nossos componentes que vão aparecer. Vamos aqui em Binary Coefficients para a gente ver se a gente tá de posse de todos os coeficientes, ou se a gente vai ter que estimar algum. Nesse caso aqui é uma mistura bem comum, então já vem aqui nossos coeficientes da equação de estado, bem Robinson, certo? Pronto. Definimos nosso property package, nossos componentes. Então podemos vir aqui e fechar, certo? Uma coisa que é interessante do simulador e que normalmente as pessoas sentem um pouco de dificuldade é que muitas das coisas a gente pode simplesmente fechar. Não tem um botão de OK ou alguma coisa do tipo. Então a gente abre, a gente fecha, sem medo de ser feliz. Certo? Caso haja necessidade, a gente pode definir. Deixa eu ver se tem. Acho que por aqui fica melhor. A gente pode definir alguns componentes hipotéticos, certo? Como eu falei, não são todos
todas as substâncias do universo que já foram descobertas, inventadas e sintetizadas que vão estar aqui, certo? Então, caso eu queira, e eu não tenha aqui, por exemplo, sei lá, algum líquido iônico aí, acetato de etilamina, não vou nem me dar o trabalho de procurar, porque eu sei que neste caso aqui não tem. A gente pode tentar definir como um componente hipotético. A gente vem aqui, hipotético, create a hypocomponent, e aí a gente pode ou fornecer as nossas propriedades, certo? Aqui, nosso peso molecular, todas aquelas propriedades que a gente mostrou, temperatura crítica, pressão crítica. E a gente também pode vir aqui, nosso construtor, e indicar os nossos grupos funcionais para descrever nossa molécula, certo? Claro que a gente pode ter algum problema assim de isomeria e tal. Então, por isso é importante até que a gente especifique algumas dessas propriedades. Na verdade, seria bom que a gente especificasse tantas quantas a gente tivesse. Assim, a gente vai ter menos estimação e mais experimental, que já foi de fato confirmado e validado, certo? E aí, no final, a gente pode fazer uma estimação. Mas, como não é o foco aqui, vamos só continuar com a nossa mistura. Passei só para vocês saberem que essa é uma possibilidade, certo? Então, definimos nosso pacote, definimos nossos componentes. Deixa eu só ver se eu ainda estou gravando, se eu estou falando besteira há muito tempo sem estar gravando, aí perdi tudo, tudo certinho. Uh, então vamos entrar no nosso ambiente de simulação. Clicamos aqui, pronto. Esse é o nosso famoso ambiente de simulação. Nosso fundo azulzinho, que dá pra mudar aqui, mas enfim. É, E aqui a gente tem nossa palheta, que vai ter nossas correntes e nossos módulos. As correntes, a gente tem aqui a corrente de massa, a corrente material, ou seja, quando a gente levar massa de um lugar para um outro, de uma operação para outra, de um reator para uma destilação, de uma bomba para um aquecedor, toda vez a gente vai representar essa transferência, esse transporte de massa com a corrente material. Sempre que a gente tiver uma determinada transferência energética, a gente vai representar com a corrente energética, certo? Se a gente entra com calor em um aquecedor, a gente vai ter uma corrente de energia sendo fornecida. Se a gente está saindo de um condensador de um condensador com alguma energia, a gente vai ter uma corrente energética sendo retirada, certo? Lembrem-se sempre que o nosso objetivo aqui é descrever a vida real neste ambiente, certo? E as correntes material e de energia vão auxiliar nessa nossa descrição, certo? E além das correntes, a gente vai ter vários módulos. O que vão ser os módulos? Basicamente, o módulo vai ser cada uma dessas operações unitárias que vão ser utilizadas para descrever a nossa planta, descrever o nosso processo, descrever o que está acontecendo. Eu vou repetir porque eu quero que vocês tenham isso sempre em mente, certo? Porque isso é fundamental. O objetivo aqui é a gente descrever um cenário real da forma mais fiel possível. Então vamos lá. Antes da gente começar de fato a montar nossa simulação, vamos especificar aqui nosso sistema de unidades, certo? Até porque, vou ser sincero, eu não lembro qual era o último que eu estava usando. Eu acho que era o. Acho que era o inglês mesmo, mas vamos lá. A gente vem aqui, Tools, Preferências, Variables. E aqui onde a gente tem Available Unit Sets, a gente pode escolher aqui nosso sistema de unidades. Já tem alguns aí consagrados que são
que já são pré-construídos, mas você também pode construir o seu próprio, alterar, mas a gente não vai entrar nisso agora, porque não é o foco. Mas quem quiser saber mais depois pode perguntar. Aqui também dá para mudar o número de algarismos significativos, o formato, que são exibidas as variáveis, mas novamente não é o foco. Pronto, depois que você escolheu, esse aqui eu acho que a gente vai usar o field mesmo, que é Fahrenheit e ATM, só que aqui a gente vai ter Fahrenheit e CIA, mas isso já é de propósito para a gente ver como é que funciona, como é que vai funcionar a conversão, certo? Escolhi aqui field, fechei. Importante que vocês não cliquem em salvar, porque se vocês salvarem, ele não vai tipo, salvar para esta simulação. Ele vai criar um arquivo no seu computador que depois pode ser carregado em uma outra simulação com as suas preferências, mas não é o seu objetivo aqui, então vocês só fecham a janela novamente. E vamos lá. O que está acontecendo no meu processo? Uma mistura está entrando num vaso de flash. Então a gente vai ter uma mistura entrando num vaso de flash. E aqui a gente vai ter novamente aquela questão de o que é a sua preferência. Você pode fazer. Eu tenho uma mistura. Vou caracterizar a minha mistura. Depois eu tenho um flash. Vou caracterizar o meu flash. Ou você pode deixar pronto o seu fluxograma. Falar, meu fluxograma é esse. E depois vem colocando as condições de processo todas de uma vez. Isso é de preferência. Cada um faz como se sentir melhor, como for se achar melhor, principalmente quando se trata de simulações mais complexas, de plantas maiores, certo? Então, eu prefiro ir caracterizando. Então, vamos fazer assim. Depois a gente pode alternar também para praticar das duas formas. A gente clicar aqui duas vezes na corrente 1. A gente vai ter esse sumário de condições, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos dar um nome para ele, um nome que seja significativo. Por que a gente só tem um flash? Então seria tranquilo a gente entrar com a corrente 1, sair com a corrente 2 vapor e a corrente 3 em líquido. Mas quando você tiver uma simulação muito maior e você falar com um simulador que uma determinada corrente tem o nome 14 e no meio da simulação você tiver que voltar para essa corrente 14 para ver uma determinada corrente da corrente 14, uma determinada propriedade da corrente 14, talvez no ponto em que você esteja do seu trabalho, da sua simulação, você nem lembre mais quem é a corrente 14. Então é importante que você dê um nome que signifique alguma coisa para você, ou para quem for analisar a sua simulação, certo? Seja o número de tag do equipamento, seja um determinado nome que vai fazer referência à função da corrente. Novamente, isso também é preferencial, vai ser algo que vai ser significativo para você ou para quem for usar em seguida, certo? Então vou colocar aqui feed. Alimentação. Alimentação. Pronto, dei o nome. A partir daí a gente vai fazer a caracterização da nossa corrente. E uma coisa que eu gostaria também que ficasse muito claro na mente de vocês, na verdade são duas coisas. A primeira coisa é que o simulador é nosso amigo, certo? Então, se vocês verem aqui nessa barra amarela aqui, ele já está dizendo o que ele precisa. Então, o que está faltando para esta corrente convergir? As composições são desconhecidas. Um problema muito grande que a gente costuma ter, tanto na simulação de processos, quanto numa lógica de programação, numa utilização de MATLAB, é que o usuário tem uma tendência de ver o programa como um inimigo dele, como um obstáculo, como um empecilho. E eu quero que vocês tenham em mente que não é isso que a gente tem aqui.
A gente vai ter o raio-x como um grande facilitador da nossa vida. Não só por conta da flexibilidade do nosso sistema de unidades, não só por conta uh, de convergência automática dos processos, como a gente vai ver agora, daqui a pouquinho, mas ele sempre vai estar me dizendo qual é o problema, o que está faltando, por que, que não rodou o nosso programa de cara, certo? E a gente tem aqui ele sempre dizendo, ele conversando com a gente, como bons amigos fazem sempre que a gente tem um problema, certo? Então aí filosofia da engenharia, quase a filosofia de boteco, qualidade duvidosa, mas é mais ou menos isso, certo? Outra coisa que eu queria que vocês tivessem muito bem sedimentado na cabeça de vocês é que o simulador ele funciona com a convergência automática no sentido de que toda vez que a gente zerar o grau de liberdade, ele vai já rodar e calcular o que está faltando, certo? Então, se a gente der temperatura e pressão, ele vai calcular a fração vaporizada. Se a gente der temperatura e fração vaporizada, ele vai calcular a pressão. Se a gente dá uma vazão molar e define a composição, ele vai saber a vazão mássica, certo? Mas lembrem que isso não é magia. Isso está relacionado com os graus de liberdade e isso está relacionado com o modelo termodinâmico. Ele só é possível calcular determinadas condições a partir de outras, porque você selecionou um modelo que, em tese, consegue descrever bem esse sistema, certo? Por isso que é tão importante que a gente faça essa seleção de forma criteriosa. Não é magia, certo? É uma seleção de um modelo que vai conseguir calcular o seu gama, e com o seu gama vai conseguir calcular a pressão, ou uma equação de estado, que vai calcular as condições, certo? Então isso se relaciona muito com o que a gente falou inicialmente, de que a gente tem que ser assertivo nessa escolha, porque é essa escolha que vai descrever tudo que a gente vai utilizar aqui. É importante destacar também que, apesar daqui a gente, como esse simulador já é um pouco mais antigo, a gente só tem uma escolha de pacote termodinâmico, mas existem outros simuladores mais recentes aí em que a gente pode fazer esse intercâmbio aí de vários pacotes descrevendo pontos específicos do processo, certo? Se por algum motivo a gente se arrependeu do nosso modelo, ou quer trocar, quer investigar outro, a gente pode vir aqui nesse Erlenmeyer e a gente vai voltar pro, pro nosso Simulation Basis Manager, que é aquela telinha inicial da seleção de modelos, certo? Posso cadastrar aqui outros adicionais, sei lá, um NRTL com fase de vapor virial. Importante também para quem está com a termodinâmica enferrujada, lembre-se que NRTL só descreve a fase líquida, ou as fases líquidas. Então a gente tem que escolher aqui uma modelagem para a fase vapor, caso contrário, a gente vai estar considerando ela ideal. O que também é uma possibilidade, caso você tenha em mente os erros que vão acarretar e se você está disposto a lidar com esses erros, se é aceitável tratar, por exemplo, uma, uma mistura benzeno e tolueno como ideal, certo? A depender do nível de precisão que você queira, pode ser aceitável, pode não ser aceitável. Mas já que a gente tem essa possibilidade aqui de o simulador estar calculando sem grandes perdas, sem grandes perdas de tempo, ou investimentos de tempo e de pessoal, então a gente pode
optar aí pelo virial, certo? Aí a gente pode preparar até outra lista de componente aqui e a gente vai ter. Aí aqui fica bem claro aquela parte de quando a gente não tem todos os coeficientes, aí a gente tem que estimar aqui, certo? Estimou. Fechou e a gente tem dois pacotes cadastrados. Aí a gente pode alternar aqui, seja porque um ficou ruim, seja porque você quer ver se o outro fica melhor, seja porque na verdade você quer começar outra simulação sem ter que abrir um novo caso, qualquer motivo, certo? Lembrando de, lembrando de mudar aqui. Se a gente for mudar o pacote, a gente tem que mudar qual pacote está sendo utilizado. E isso é feito aqui, certo? Uma coisa interessante também é que se a gente escolher, por exemplo, um etanol, e eu acho que com etanol dá para ver bem isso, e a gente tentar colocar um Pen Robinson, que é um modelo que não é adequado para simular o etanol, ele já dá aqui um aviso de que você está fazendo besteira. E que usar um NRTL para, perdão, um Pen Robinson para modelar o etanol vai inutilizar os seus resultados, porque a gente não vai ter o que é mais importante na simulação, que é a representação da realidade. O nosso modelo não foi concebido para descrever uma substância com as características do etanol, certo? E isso pode acontecer em extensões diferentes. Aqui é quando chega no ponto crítico de que você realmente não deve usar de jeito nenhum. Então, ele dá esse aviso. Mas muitas vezes isso é um pouco mais sutil, certo? Então ele não vai ter esse aviso. O que é melhor para descrever? Um Uniquac ou um NRTL? E essa investigação é responsabilidade de quem for fazer a simulação, certo? Mas, voltando aqui para o nosso problema de fato, a gente tem aqui nossa alimentação. E aqui o nosso objetivo vai ser caracterizar ela de forma a zerar os nossos graus de liberdade. Não quero que vocês pensem nessa questão de graus de liberdade como um monstro de sete cabeças. Os graus de liberdade vão ser basicamente o número de variáveis que você tem que definir até que ele consiga alcançar a convergência. Até que seja termodinamicamente possível calcular as outras variáveis que estão ausentes, certo? Então, se a gente vem aqui em composição, a gente tem, se bem me lembro, 75 de tolueno. Isso, 75 de tolueno. A gente vai colocar 0,75, Enter. E 0,25 de benzeno. Aí ele já dá aqui, ó. Ele é tão nosso amigo que ele já dá o somatório. E se esse somatório for maior ou menor que 1, a gente pode normalizar. Então, se eu tivesse aqui, sei lá, ou porque eu me passei, ou porque o medidor tá. Aqui no caso não seria um medidor, mas, sei lá, análise de laboratório me mandou algum valor errado, ou alguma incerteza experimental que você considerou acabou. Claro que aqui ficou um exemplo um tanto quanto gritante, mas pode ser alguma aproximação mal feita que dá um erro na quarta casa, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Aí eu posso vir e normalizar, e aí a proporção é mantida, certo? Mas vamos manter aqui. Uh, Espero que eu não esteja saindo muito do nosso caminho principal, mas eu gosto sempre de mostrar todas as possibilidades que nos são oferecidas, certo? Para simplificar a nossa vida. O simulador é um simplificador. Importante, quando vocês forem caracterizar a composição, vocês têm que saber conferir se a base que vocês estão trabalhando é a mesma dos dados experimentais, dos dados que foram fornecidos a vocês. Ou seja, que a gente tem 75% molar de tolueno e que a gente tem uma fração molar
Mas se eu tivesse 75% máximo, como isso seria? A gente vem aqui e seleciona. Se eu tiver uma fração volumétrica, também posso fazer isso. Se eu não tenho nem a composição, mas eu tenho uma vazão, eu sei que eu tenho 25 libras por hora de tolueno e 75%, perdão, 75 libras por hora de benzeno naquela corrente específica. Eu já posso fornecer a vazão, mas eu tenho que especificar aqui a minha base, certo? E aí quando eu fizer isso, eu já posso mudar aqui. E aí ele já saiu da minha vazão máxima para minha fração máxima, certo? Que aqui como eu usei uma base percentual, vai ficar aqui equivalente, né? Mas eu vou ter também o equivalente aqui, por exemplo, em vazão molar. Eu posso saber quanto é minha fração molar. Eu posso saber quanto é minha fração máxima, minha fração volumétrica, certo? Todas essas conversões ele já te deu aqui. Então perceba como isso é um grande facilitador. Mas vamos apagar aqui e voltar para o nosso cenário. Frações. Vou fazer aqui por fora para ficar mais fácil, não ter que apagar um por um. 0,75 e 0,25. Aí vocês vão ver. Acho que aqui ainda está com os valores antigos. Ficou com os valores antigos, então vou deletar aqui só para não ter nenhum problema. Pronto. Me deixe apagar. Pronto. Para a gente não perder tempo apagando e tentando resolver esse problema, nova corrente aqui só para não gastar mais tempo, que eu já falei demais, já falei muito. Pronto, 0,75, 0,25, pronto. 0,75, 0,25. Pronto, agora foi. Agora que eu não queria apagar, ele tá apagando. Pronto, 0,25. Foi. Ok. Pronto. E aí, se precisar, aí a gente pode fazer esse processo aqui de checar. Como é que tá a fração máxima? Fração volumétrica. As vazões aqui a gente ainda não tem, porque a gente não caracterizou a corrente com relação às vazões. Mas uma vez que a gente fizer, vai estar aqui calculado também. Então a gente pode vir aqui, ó, condições. E aí eu vou dizer como é a vazão dessa minha alimentação. Certo? Como aqui a gente não tem nesse exemplo, a gente pode trabalhar com uma vazão unitária, uma vazão percentual, como a gente se sentir mais confortável. Até uma vazão de 33 libras por hora, certo? Isso fica aí a cargo de como você se sentir mais confortável. Mas como eu, particularmente, prefiro trabalhar com porcentagem, nos casos em que eu não tenho essa informação, eu assumo uma base centesimal, para a gente trabalhar com porcentagem, certo? Então, 100 mols, 100 libra-mol por hora, certo? Uh, e aqui você vai ver, ele já está dizendo aqui, ó, temperatura desconhecida. Então a gente vai vir aqui, 217 Fahrenheit, bem me lembro, isso mesmo, 217. Fornecer temperatura, ele já vai me dizer aqui, ó, pressão desconhecida, 1 atm. Ah, mas Alexandre, aqui está em psia. Eu digito aqui, ó, 1 e escolho ATM. Procuro aqui, está mais para cima. ATM.
escolhi ATM, ele já converteu para PSIA, que é a unidade de pressão do meu sistema que a gente escolheu lá no começo, lá nas nossas preferências, certo? Ah, não sei exatamente porque ele não está querendo fixar aqui a composição, mas vamos de novo. 0,75, 0,25. Pronto, aí ele já deu OK. Então a gente especificou a temperatura, especificou a pressão e ele calculou a fração de vapor. A gente especificou a composição também, né? Importante. Então toda vez que vocês forem pensar em caracterização de corrente e material, eu gostaria que vocês pensassem nesses três, ah, digamos, conjuntos de variáveis. É uma forma que eu uso para agrupar na minha cabeça o que, que eu preciso dizer para o simulador. Eu preciso dizer o estado termodinâmico dessa mistura. Então, preciso definir com duas dessas três variáveis aqui, certo? Eu vou precisar dizer o que é a minha mistura. Afinal, digamos, 100 graus Celsius e 1 atm de, de água, a gente vai ter determinadas propriedades. E 100 graus Celsius e 1 atm de metano, a gente vai ter outras propriedades. Então a gente tem que dizer o que é essa mistura. A nossa composição vai ser o segundo conjunto aqui de variáveis. E o terceiro conjunto de variáveis, vazão. Alguma das vazões. E aí, quando você tiver com todos esses três conjuntos bem definidos, ele vai calcular todas as outras propriedades, certo? Então a gente vai ter aqui entalpia, entropia, densidade, é, perdão, mais específica, condutividade. Condutividade não, porque isso vai depender de outras coisas, mas a capacidade calorífica, por aí vai. Pronto, minha corrente ficou azul, mais escura. Então a gente pode prosseguir com o nosso vaso de flash, que é esse primeiro aqui. Vocês podem ver que o vaso de flash está em vermelho, ou seja, ele não convergiu. Vamos abrir aqui dois cliques nele. Basicamente, a maioria, se não todos, os nossos módulos vão começar com esta página, a página de conexões. O que é a página de conexões? É como eu vou dizer para o meu simulador o que está acontecendo de fato com o meu flash. O que vai entrar no meu flash, o que vai sair no meu flash. Mesmo que, por exemplo, a gente tenha uma corrente de energia, digamos que meu flash é aquecido. Mesmo que eu não saiba o valor dessa corrente de energia, ela é, ela é presente. Ela existe no meu processo. Então eu tenho que dizer que ela existe, certo? E aí depois o simulador vai calcular o valor necessário, certo? Mas eu preciso dizer que ela está aqui. Então, no nosso caso, o que que entra e o que que sai no nosso flash? A gente vai entrar com a alimentação, que é o nosso feed. E eu selecionei aqui, você vai ver que o simulador já vai ligar. E lembre-se sempre, o simulador é nosso amigo, então ele já está dizendo que o flash não convergiu porque precisa de produto agora. A gente já botou a alimentação, então precisa de produtos. Que vão ser basicamente o que vai sair, o vapor e o líquido. A gente pode fazer isso de duas formas. A gente pode criar aqui uma corrente, chamar ela de vapor. E aí a gente vai selecionar aqui, ó. Selecionar vapor. E ele já vai anexar essa corrente que a gente criou previamente. Ou a gente já pode digitar aqui e ele já vai criar automaticamente líquido. E aí vocês podem ver que automaticamente ele já convergiu. Por quê? Porque o nosso grau de liberdade foi zerado.
Na prática, o que que esse flash aqui vai ser no simulador? Você entrou com uma alimentação que é 46,73% aproximadamente vapor e o resto líquido. Ele vai jogar o vapor para sair por cima e vai jogar o líquido para sair por baixo, certo? Isso é o que a gente está fazendo aqui agora com este vaso flash. No entanto, na prática, o que a gente tem? A gente vai ter uma queda de pressão, certo? Um flash real necessariamente vai ter uma queda de pressão envolvida. Então, a gente vai especificar esse nosso ΔP aqui, certo? Digamos, 0,1 atm, que ele já converte para psi. Então a gente pode vir aqui individualmente na corrente de vapor e checar como é que está a composição dela, como é que estão as condições, as propriedades. Ou a gente pode vir no próprio Flash aqui, vir aqui no worksheet e a gente já tem um sumário disso que está acontecendo. A gente pode comparar aqui, aproveitando aquela parte de avaliação de resultados, a gente pode comparar, tirar o nosso ΔP, voltar para zero, e ver aqui, ó, a gente não teve redução na pressão, a gente não teve redução na temperatura, a gente tinha 46,73% da fase de vapor na alimentação, então 46,73% da minha vazão vai sair por cima e o resto vai sair pelo líquido. E como a gente não tem um ΔP, a gente acabou não promovendo alterações nas condições, no estado termodinâmico da nossa mistura. A gente só separou o líquido e o vapor. Mas se a gente vem aqui. E aí, para facilitar essa análise, eu quero voltar para o sistema, para o SI. Então, vou vir aqui, SI. Pronto. Já mudou? Eu posso. Aqui, ΔP 50 kPa. E vier aqui no worksheet, a gente já vai ver que a gente teve tanto a nossa redução na pressão, nossa queda de pressão aqui, que se vocês forem ver o de 50 kPa, então daqui para cá reduziu 50 kPa. Tô tomando muito cuidado na escolha das palavras, que a professora Silvana aí disse que não pode falar em perda de pressão, então tô bem cauteloso nisso. E E junto com essa perda de pressão, a gente teve uma alteração também na temperatura, no nosso estado termodinâmico, certo? E aí a gente vai ver aqui que o balanço de massa bateu, se você somar esses dois junto aqui, e dá isso aqui, certo? E se vocês estão aí me acompanhando, fazendo a simulação junto, parabéns, vocês completaram a primeira resolução de problema de vocês, certo? Vocês viram, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum bicho papão. Eu acho que porque a gente quer para essa reunião já é o suficiente como uma introduçãozinha. Mas, não sei, fica aí a critério de vocês. Vou fazer aqui mais um exemplo. E aí na hora vocês voltam aí, vocês decidem se continua, se não continua. A gente pode passar para quem pegar o vídeo e quiser comparar. Tem algum errinho aqui de digitação. Eu preciso dar uma olhada, não me lembro onde é exatamente, mas eu posso depois passar, eu tenho essa resolução, eu posso passar para vocês. E agora bateu uma emoção, faltou luz na minha casa, mas graças a Deus eu tenho uma bateria suficiente para continuar, para terminar.
Vamos fazer esse segundo aqui. Opa, voltou. Uma mistura constituída de 100 kmol com 60% molar de benzeno, 25% de tolueno e 15% de ortoxileno é vaporizada bruscamente a 1 atm e 100 graus Celsius. Calcule as quantidades de líquido e vapor formados e suas composições. Admita soluções ideais e utilize a equação de Antoine para as pressões de vapor. Então, voltar aqui. Quero adicionar um novo. Antoine. Quem vão ser meus componentes? Benzeno, tolueno e ortoxileno. Lembrem, por exemplo, uma modelagem ideal talvez seja possível se eu não precisar de uma grande precisão na minha simulação. Ou em casos em que realmente a mistura se aproxime muito do ideal. Que é o que a gente tem aqui. Benzeno, tolueno e ortoxileno uh, são estruturalmente muito semelhantes. Então, eles se aproximam bastante de uma solução ideal. A gente pode até fazer essa análise, uma simulação com Antoine de um equilíbrio e comparar com o equilíbrio real e ver quais erros estão envolvidos. É uma possibilidade de se fazer quando você realmente deseja ou necessita quantificar esse tipo de coisa, certo? Então a gente vai ter que vir aqui. Esse pacote que a gente cadastrou é o Basis 3, então a gente tem que vir aqui e mudar para o Basis 3, certo? Voltamos aqui. Corrente. Eu gosto de começar pela composição. 60% molar de benzeno. Para efeito de exercício, vamos fazer, vamos fazer em base mássica. A gente vem aqui, bases, muda para mass fraction, 60 de benzeno, 25 de tolueno e 15 de ortoxileno. Ok. Ele já me pede a temperatura. 100 graus, não é isso? 100 graus. A gente vem aqui, temperatura. 1 atm de pressão. Aí vocês vão ver que ele já vai convergir o cálculo de fração vaporizada, que 85% aproximadamente. E ainda fica faltando nossa vazão. 100 kmol. Que aqui a gente tem uma batelada, mas como o simulador não vai trabalhar com batelada, a gente pode considerar 100 kmol por hora. Certo? E ele já convergiu. Cor verdinho aqui e azulzinho aqui. E aí a gente pode usar também aqui, ó, o menos e o mais para aumentar, se aproximar ou se distanciar do nosso fluxograma. A gente pode reenquadrar aqui, ó. E a gente pode usar a bolinha do mouse, é o wheel, né, a rodinha. Botar nosso flash. Aí a gente vem aqui, novamente, conexões. Corrente 1. Vou colocar V de vapor. L de líquido. Pronto, convergiu. Mas num cenário real, a gente tem que ter o quê? Nosso ΔP. Nossa queda de pressão associada ao nosso flash. Então, digamos que seja 20 kPa. Pronto. Ah, mas e se eu tenho um flash que não seja adiabático? A gente tem uma transferência de calor, certo? Então a gente tem que dizer se a gente tem uma transferência de calor, existe uma corrente energética sendo colocada ou retirada. A gente coloca o E, e aí a gente insere no nosso sistema mais graus de liberdade,
o que faz com que a nossa convergência não esteja mais garantida com o mesmo conjunto de dados que a gente já tinha dado anteriormente. Ao passo que a gente insere aqui nossa corrente energética, a gente tem que dizer qual é a qual é essa carga térmica. Quantos joules estão entrando por hora? Quantos joules estão saindo por hora, certo? A gente pode zerar o grau de liberdade assim, convergir. Ou digamos que eu não sei qual é a minha carga térmica, mas eu sei que eu entro com essa alimentação em determinadas condições que nós sabemos, que são essas aqui, e eu tenho que sair com uma determinada temperatura. Digamos que eu sei que eu tenho que sair com vapor a 120 graus consequentemente, com um líquido a 120 graus, já que os dois vão estar em equilíbrio. Aí ele já convergiu. Por quê? Porque eu forneci uma variável de projeto a mais que zerou o grau de liberdade e possibilitou que o meu simulador fizesse a conta da minha carga térmica necessária para alcançar esse cenário que eu propus para ele. Eu falei para ele, olha, eu quero esse cenário. E ele me respondeu, se você quer esse cenário, você vai precisar desta carga térmica, que é aqui esse 7,57 vezes 10 a quinta quilojoules por hora. Essa é a carga térmica necessária para atender as condições que você quer, certo? Então, lembre-se sempre que você pode trabalhar assim, fornecendo uma coisa e pedindo outra. Ou você pode fazer o contrário, certo? Ele não é exigente no sentido de que você tem que fazer as coisas numa ordem pré-determinada. Assim que você zerar o grau de liberdade, ele vai convergir, certo? Ele vai te dar o que está faltando. Cabe a você saber o que você tem, o que você precisa, o que você quer, o que você pode especificar para saber quando estiver faltando alguma coisa, para saber se você está super especificando alguma coisa, ou se você simplesmente vai zerar o grau de liberdade e obter o que você precisa. Certo? Acho que um dos grandes pulos do gato aqui é justamente você saber o que você pode fazer com o que você tem e se isso é suficiente para você receber o que você precisa do seu simulador. Certo? E antes de encerrar, só um erro muito frequente aí de uh, praticamente todo mundo que inicia em simulação de processos. Às vezes você zera o grau de liberdade, às vezes você especifica tudo bonitinho, tudo lindo, mas ele simplesmente não roda, quase, quase que como de pirraça com você. Porque muitas vezes, por um motivo ou por outro, o solver do programa acaba sendo desligado. Isso ocorre quando a gente super especifica alguma coisa, quando a gente muda o modelo termodinâmico, ele dá a opção de desligar o solver, e às vezes a gente acaba desligando sem estar muito atento, certo? Isso significa que ele simplesmente para de calcular qualquer coisa. É como se ele desligasse tudo que calcula alguma coisa, ele desliga, certo? E você vai perceber que essa condição foi atingida, que o solver foi desligado, quando essa luzinha aqui estiver no vermelho, certo? Então, digamos aqui que não terminei meu vaso de flash, mas por algum motivo eu desliguei propositadamente ou não o meu solver. Está desligado aqui. Aí eu vou colocar aqui meu V, meu V. Você vê que ele não calculou nada, certo? Aí a gente especifica aquela temperatura que a gente tinha especificado anteriormente. Ele não calculou nada. Aí você pode se perguntar, pô, será que é alguma coisa com grau de liberdade aqui do nosso E? Aí você tira o E. Aí ele ainda não calculou nada. Aí você começa a pensar, ué, o simulador tá querendo brincar com minha cara?
que eu tô fazendo de errado? Ou ele tá de pirraça? Não, você só esqueceu de ligar o solver. Então, se você voltar aqui no nosso e ligar o solver, ele já converge normalmente, certo? E aí vocês podem especificar aqui, ó, se é um aquecimento, se é um resfriamento, e aí o sinal vai mudar, certo? E você pode observar aqui um sumário das correntes aqui. Dá até para, cadê composição? Dá para a gente observar as composições da corrente, as propriedades. E aqui a gente tem separado o líquido e o vapor, mas em correntes em que a gente tem presente um equilíbrio líquido-vapor, ou seja, a coexistência dessas duas fases, dá para ver um sumário também por fase, certo? Isso é o que eu tenho para hoje, se é que vocês ainda estão assistindo até esse ponto, certo? Mas quem quiser explorar um pouco mais, entender um pouco mais, ou saber um pouco mais do que eu tenho para falar sobre os simuladores, vocês podem seguir a série aí no YouTube, que a gente está fazendo para graduação. É, nas próximas partes, a gente trabalha com válvulas, com misturadores, com divisores de vazão, bombas, trocadores de calor de 3 tipos diferentes, certo? E em breve vai estar saindo aí o episódio de destilação, certo? Então quem quiser acompanhar vai estar lá no canal, só clicar. Então a gente consegue atender aí tanto quem está pensando só em ter uma introdução para saber do que se trata, como quem quer se aprofundar mais no assunto sem tomar esse tempo de reunião, certo? Então é isso, já falei demais, me perdoem aí se eu fui muito prolixo, me perdoem se eu fui muito rápido, se eu fui muito objetivo ou qualquer coisa, se não entenderem, perguntem, se não quiserem perguntar, vocês podem sempre voltar para o vídeo, pausar, enfim. É, eu sei que vocês vão saber se virar, mas não fiquem com medo de incomodar e sintam-se livres para questionar a qualquer momento, seja agora, depois, amanhã, daqui a um mês, certo? Abraços para todos vocês que ficam e espero que continuem mergulhando aí nesse universo da simulação para a gente trabalhar junto, quem sabe, né?